Olá, amigos queridos, mais uma vez juntos aqui para retomar, que retomada, hein? Terceira temporada do projeto Cientificamente. Ciência e fé de mãos dadas, ciência e fé caminhando juntos. Tivemos a primeira temporada, maravilhosa, lançamento, né? Muita participação, 10 milhões oficialmente falando e extraoficialmente falando nos outros demais canais, mais de 50 milhões. Segunda temporada, nós já estamos também atingindo 10 milhões e eu nem tenho os outros números, porque realmente não levantei. Mas é muita gente e damos graças a Deus que seja assim. Nos ajude divulgando, compartilhando, porque esses temas são temas ricos, são temas importantes, são temas que te fazem crescer. Não só é o tema do momento, é aquela coisa quente da hora, né? Mas, mais do que isso, é algo que vai incorporar na sua sabedoria, incorporar na sua vida, vai te ajudar a balizar decisões, vai te ajudar a fazer escolhas e tomar decisões. Então, nós estamos aqui hoje para começar a nossa terceira temporada e hoje quem vai estar comigo é o Marcelo Nicoliello, Tá. Que é uma autoridade, um dos maiores nomes do Brasil, sobre inteligência artificial. Inteligência artificial que já está hoje em nossa vida cotidiana, já invadiu nosso cotidiano, nossa rotina, já está no nosso celular, mesmo que você não queira, já está te escutando, já está fazendo aí um monte de abordagem. Inteligência artificial já está lá no GPT, que eu não conheço ninguém hoje que não consulta o GPT ou o Grok, não conheço, todo mundo está dando uma olhadinha. E que seja assim, é bom, né? Vamos fazer desse negócio uma ferramenta de tornar a vida mais fácil, mais leve, tornar a vida mais eficiente, com maior qualidade e consistência. Marcelo, você é um dos nomes do Brasil hoje que se empenhou em compreender o processo da IA, não só o processo de funcionamento dela, como o futuro, para onde ela vai e tal. O que você pode resumidamente falar sobre o que é a IA que já está disponível agora, em que áreas que nós já temos como instrumento e para onde isso vai nos levar, Marcelo? Daqui uns dias ninguém mais vai fazer curso superior, ninguém mais precisa estudar, a informação vai estar disponível ali, fácil, o acesso extremamente facilitado. Para onde vamos? Esse negócio vai empurrar a civilização para um outro capítulo. Que capítulo é esse? Muito bom. Primeiro, uma honra, Bispo, estar aqui. Robson Rodovalho, Bispo Robson, cientista. É um prazer poder produzir conteúdo de ciência e fé, né? E inteligência artificial é um assunto que envolve ciências, sim, no geral. Isso. E mais do que nunca agora, a gente precisa entender e revisitar as faculdades mentais e como a humanidade está tratando tudo isso. Nós temos uma projeção histórica do desenvolvimento do conhecimento e das tecnologias. Então, no fim, hoje, nós chegamos num ápice onde o conhecimento virou commodity. Então, qualquer um tem acesso. Isso é uma frase que todo mundo sabe, né? Isso. Não é algo exclusivo, né? Assim como a habilidade virou commodity. Sim. Hoje, eu tenho alguns negócios, um deles, que é 100% focado para IA, para negócios. A gente literalmente desenvolve agentes, não no sentido simples como a maioria tem visto na internet, mas agentes complexos. É quase como um ser sintético. Nós estamos sendo audaciosos ao ponto de criar segundo a nossa imagem e semelhança. Inclusive, eu tenho aplicado estudos psicológicos em cima da engenharia de prompt para o comportamento ser mais humano e orgânico possível. Seria a formação dos clones que está chegando aí. Literalmente. Nosso laboratório temos um projeto que já está lançado, que é um clone meu, que já ouviu todas as minhas pregações, mais de 50 mil sermões, leu todos os meus livros, ele sabe mais do que eu sobre mim mesmo. É engraçado é muito bom. É muito bom, porque às vezes eu esqueço. Às vezes eu mesmo esqueço o que foi que eu falei mesmo sobre esse assunto, Jesus.
sobre clone lá atrás, clone celular. Às vezes visita o conteúdo rapidinho. Eu tenho que voltar. E na sua linguagem. O que eu falei em 1984? Eu não lembro, Marcelo. Mas está lá gravado e ele sabe. Se perguntar ao clone, ele é melhor que eu para responder. Mas isso é um uso extremamente eficiente para ti, né? O ponto que a pergunta inicial é como nós estamos hoje. Isso. Está um caos. Porque, estatisticamente falando, 85% dos projetos a nível global de IA estão falhando. Você pega, por exemplo, outro dado que é assustador. 27% da população brasileira está usando IA como terapeuta. É mesmo? Em menos... 27%? Mas se aconselha com a máquina? Se aconselha. Eu já peguei caso de amiga na igreja que tem uma conversa exclusiva de terapia com o GPT. E aí isso é um absurdo, né? Assim, no sentido extremo do pensamento, da alma do ser, né? Então, é muito complexo isso, né? É muito complexo. Mas recentemente a gente teve tá tendo a regulação agora, né? Então tá vindo o marco da IA no Brasil, o mundo tem feito isso, a Europa já tem se posicionado, Estados Unidos também, as Big Techs, enfim. Então as LLMs estão sendo atualizadas. As LLMs são as IAs, né? Large Language Model, ou seja, elas têm o que a gente chama de guardrails, né? Ela tem um cerco ali que limita muitas coisas. Então a gente precisa entender quais são os limites, né? Então a gente entra, por exemplo, na tecnoética, né? Um amigo em comum nosso fala com muita propriedade, Davi Lago. Quais são os limites dentro do uso da tecnologia que diretamente implica nos conceitos morais e éticos da humanidade? Sim, claro. Então isso muda a lei, muda a cultura, Isso muda a essência da humanidade. A essência. Isso tem potencial para mudar a essência da humanidade. Eu acredito drasticamente que essa é uma das grandes ferramentas do fim. Naturalmente, a gente está construindo um cenário de desconstrução da realidade. Daqui a pouco você não vai saber mais o que é real ou não. Então a gente já sabe das questões de deepfake, enfim, usos errados da IA, mas o problema não é esse. O problema é que o uso excessivo da IA tem desconstruído mais ainda a capacidade mental do ser humano. Outra pesquisa recente da Gartner, bem interessante, usos em excesso de profissionais no mercado de trabalho no geral tem diminuído até 37% a capacidade cognitiva. Porque na hora que eu preciso, eu vou lá na máquina, puxo a informação. O erro é que todo mundo está usando a IA para substituir, ou seja, fazer por elas e não com elas. Entendi. E aí o conceito que nós deveríamos estar traçando é a inteligência aumentada. Então, ela trabalhar conosco, desenvolvendo a nossa cognição. A cognição é a nossa capacidade de raciocínio lógico, né? Sim. De processamento da informação na nossa cabeça, em toda a nossa complexidade de ser, até a inteligência aplicada. Então, se a minha cognição é atrofiada, quem que eu sou como um ser racional? Que tamanho eu tenho? Não, porque tudo no mundo, toda ideia, todo projeto, toda iniciativa, ela passa pelo arquivo que eu tenho dentro de mim, que trabalha comigo em despertamentos, curiosidades, perguntas que nascem dentro de mim, na minha alma. A partir dali eu vou em busca, eu vou começar a pensar, quer dizer, uma vez que isso aí é embutido, não vou falar destruído, mas é limitado, a vida vai se tornar totalmente dependente de máquinas, de pessoas. Uma das coisas que a gente entende que desconstrói a humanidade, no conceito que a gente fala de sociedade líquida, é o excesso da informação. Sim. A digitalização trouxe o excesso do conteúdo pelo excesso da informação produzida. Informação é diferente de conhecimento. Conhecimento é quando nós processamos ele e temos prática nele, temos domínio sobre ele. É a informação estruturada e organizada. Então, quanto mais informação nós colocamos na cabeça de uma pessoa sem isso virar conhecimento, a gente começa a trazer conceitos como obesidade mental. Então, a pessoa ela tem excesso do nada, porque é um excesso de muitas coisas sem estrutura, e ela não consegue ter a capacidade de concatenar, de pensar, de raciocinar o seu ser, a sua relação com outros seres, e aí ela vai se diluindo numa cultura líquida. Por isso que é a sociedade líquida. E aí a gente vai para a IA está reconstruindo a realidade, porque ela está substituindo boa parte do que o homem faz. Então, o que é realidade para nós?
É aquilo que nós produzimos nessa esfera. Sim, sim. Agora, se a IA entra e substitui a nossa operação, não só em ofício, mas habilidade, arte, cultura, assim como a gente tem visto nas IA generativas, essa realidade é produzida pelo homem ou é uma abstração dela a partir de tudo que ela foi alimentada? Perfeito. E que tem consequências não humanas ali. Isso é dar vida e independência para a máquina. A partir daí você tem uma inteligência artificial autônoma. E ela... Isso tem potencial de atropelar a humanidade. 100%. O limbo, né? O tal do limbo. O limbo. Eu tenho visto isso. Tem empresa, por exemplo, é triste falar isso, né? Tem empresa que a gente fez o desenvolvimento de IA dentro e um setor inteiro que tinha 60 profissionais foram demitidos 40 pessoas. Ou seja, 2/3 das pessoas foram demitidas porque a IA substituiu a operação delas. Então, para pensar, 97% da população a nível global está trabalhando em ofícios que são, teoricamente, operacionais básicos. Sim. Né? Esse tipo de ofício é extremamente fácil de ser substituído. Hoje, a capacidade das IAs atualmente, na data que estamos, já substitui uma pessoa formada e pós-graduada. Daqui 1 ano e meio, lá para o final de 2027, a gente vai ter inteligência artificial 100% não só autônoma, mas com capacidades de raciocínios profundos, multissistemáticos, muito mais rápido do que um time inteiro de PhD. Então, a gente já vê caso de IA criando motor de foguete sozinha. Sozinha? Sozinha, 100% sozinha. Então, ela pensou, elaborou, imprimiu 3D, foi testado e funcionou. Então, os usos de IA, eles não têm mais limite hoje a nível global. Definitivamente a humanidade está transferindo o seu domínio e o seu governo deste mundo para uma outra espécie. Porque Deus, na palavra, estou lembrando do versículo de Salmos, que os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Daí é o domínio que nós temos desde Adão e Eva, mesmo pós-queda, domínio que nós temos sobre este planeta, sobre esta vida material, dentro do sistema matéria, espaço, tempo. Então Deus deu a nós. Daí, eu entendo que daí vem a necessidade da oração, a necessidade do jejum. O que tem a ver, bispo? Tem tudo, porque quando você ora e jejua, você como homem abre o portal de autorização para que o sobrenatural intervenha no natural. Porque o mundo, esse mundo, pertence aos filhos do homem. Então, um homem precisa dar essa autonomia para o sobrenatural intervir aqui. E por isso que Jesus tornou-se homem, porque ele ganhou legalidade para fazer a ponte do homem material com a eternidade. Muito Agora, bom. com esse conceito do que está vindo, a humanidade estará transferindo esse domínio que é nosso por direito para uma outra espécie, formada por máquinas. Que vai ser pode formar. E o que vai ser usado no fim, né? Você já pensou? Não, total. Romanos 8:17, se não me engano, o apóstolo Paulo fala que a natureza aguarda com grande expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Sejam manifestos. Em Gênesis 2, na queda, o homem e a natureza submetida nessa queda. Então, essa natureza dessa criação, concatenando com o que trouxe aqui, ela está nessa queda, ela está gritando para que nós manifestemos o nosso potencial, aquilo que nós deveríamos ser, perdemos e fomos resgatados em Cristo para tornar a ser de fato. Então, nós precisamos redimir o máximo possível da tecnologia para glorificar a Deus. Claro. E aí, pro fim, a gente tem o uso benéfico dela, né? Porém, a maior parte, eu não consigo pensar de maneira muito boa na totalidade, porque o fim, nós sabemos como vai ser, e nesse fim, o maior uso da tecnologia vai ser para as coisas do mundo caído, de Satanás. Sim. Então... Tem tudo para a manifestação do anticristo, para o domínio, para o controle desse mundo na mão do anticristo. Tem tudo. Quer dizer, o palco está formado com os instrumentos, porque até hoje não temos os instrumentos de controle, de domínio, certo? De um governo que possa interagir com a humanidade inteira. Agora você vai ter. Você vai ter na ponta do dedo, basta um clique. E isso realmente é de fato do funcionamento de todo o palco
para que uma inteligência do mal, chamada anticristo, tome controle disso tudo. De fato, de fato. Eu acredito muito que esse fim, a maior ferramenta vai ser orquestrada por uma super inteligência para fazer cumprir esse cumprir, porque a única maneira da gente ter essa capacidade a nível global é com essa super inteligência, né? É isso. Agora, o que a gente vai fazer até lá, que é o nosso desafio, né? E o que nós podemos tirar de proveito disso agora, e de colocar de limites. Porque nós podemos trabalhar pró-leis, nós podemos regimentar a sociedade, nós podemos despertar, né, cientistas, empresas, os próprios congressos em nações diferentes, o judiciário, para que a gente possa, enquanto couber a nós, tomarmos providência e fazermos blindagem e limites disso. Sim, total. E acredito muito que a gente acabou rodando em alguns eventos um conceito de provocar a filosofia. Porque já que a IA tem substituído boa parte da cognição do homem, porque o homem tem usado ela de maneira errada e de maneira excessiva, errada, a única maneira da gente desenvolver um caminho é acelerar o conhecimento e o pensamento crítico no conhecimento. A filosofia é o berço de muitos saberes, né? De muitos conhecimentos no geral. Sim. E da ciência também, ou de muitas ciências. Nós precisamos provocar as pessoas a buscar o conhecimento. É lógico de maneira orientada, organizada, porque o conhecimento no lugar errado pode deixar a pessoa alucinada, se perder, diluir mais ainda nesses conceitos perdidos nesse mundo, né? Para que a gente viva aquilo que Paulo fala em Romanos 12, por exemplo, né? Não vos conformar com os padrões desse mundo. Quais são os padrões desse mundo? Para que a nossa mente seja renovada de fato. Então, dentro das empresas, para se tornar um ótimo profissional, para se tornar principalmente um cristão com excelência, ou um ser humano com excelência, eu preciso dominar a arte do saber. Sim. A arte do pensamento, né? De conseguir pensar. E só com repertório eu consigo fazer isso. Sim. Repertório intelectual, né? Sim, sim. Toda a batalha nossa contra o mal, todo o ministério da igreja, toda a responsabilidade de um pai, de uma mãe, de um amigo, é ajudar a formação do pensamento. Porque cada ser humano tem sua síntese dentro de si. Ele ouve, ele escuta, e a partir dali ele vai fazer uma síntese. E aquela síntese é um arquivo de conhecimento onde ele vai começar a tirar segurança para suas atitudes, para seus comportamentos. E daí entra a nossa batalha hoje contra fontes de informações que estão extremamente deturpadas, que faculta as drogas. Não, você pode fumar maconha, você pode tirar. Não, você vai explodir de conflito se você não fumar uma maconha, um baseado. Isso não faz mal. Quer dizer, eles estão subestimando toda a ciência que está por trás daquilo. Nós já temos pesquisas empíricas, nós já temos dezenas, centenas, milhares de artigos duplos cegos mostrando que aquilo destrói pessoas. Mas como tem uma indústria financeira por trás, com interesse, então nós vamos trabalhar para mudar, para moldar isso dentro de uma cápsula aceitável. E isso é todo o pacote que nós vemos hoje. Infelizmente, Marcelo, vindo das universidades. Total. Vindo das universidades. Total. Que é hoje a fonte de um conhecimento que quer construir um mundo completamente anárquico. Se você pegar o conhecimento, se você pegar a informação que as universidades hoje divulgam, especialmente nos cursos de filosofia, sociologia, história, de modo geral as humanas. Se você faz isso, e se você colocar isso na prática, num modelo, até é interessante um experimento desse, você vai construir um mundo que se destrói em poucos anos. Total. Eu não conheço, eu tive muitos amigos que fizeram história, sociologia, não tem um deles que construíram algo em prol da sociedade. Pois é. Inclusive teve um momento interessante na minha vida, mais jovem, e eu fui me despedir de uma amiga que fez história e estava com o bando da faculdade de história. Sim. E todo mundo fumando maconha, eu fui lá por muito carinho, amor a ela. Me despedi porque ela estava saindo de São Paulo e eu adorei a situação ali para poder fazer uma provocação profunda, né? Sim.
E na época a gente estava discipulando centenas de jovens, e aí eu olhei para ela, eles estavam já chapados e tudo mais, e eu falei, eu acredito que política pública é um conceito interessante. Comecei a puxar um assunto, né? E aí nessa história eu comecei a provocar o conhecimento prático, porque eu falei o seguinte, política pública, se na prática não produzir transformação social e não de fato dar movimentação na família, na quebrada, é só um grito muito barulhento. Eu falei, é muito legal a gente gritar muitas ideias, mas na prática, quantos de vocês aqui, durante um ano, dedicaram pelo menos um dia no mês para poder ajudar uma família? Ou melhor, quantos de vocês aqui, uma vez no ano, simplesmente só fizeram a compra de uma cesta básica do seu dinheiro, do seu bolso e ajudaram alguém? E aí, enfim, de maneira prática, né, indo para essa questão do conhecimento prático, né, que é o que produz resultado. Conhecimento sem prática é inútil, né? Assim como uma fé que serve a si mesmo, ela se torna inútil. A minha casa foi destruída por falta de conhecimento. A humanidade é destruída por falta de conhecimento. Sim. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu pai veio da roça de baixo, cresceu junto aos 2 irmãos, uma família extremamente vaidosa, soberba, foram deturpados nas concupiscências da carne, cresceram em São Paulo, vieram de baixo, conquistaram indústrias aqui em São Paulo, indústrias com nomes renomados, e meu pai perde tudo por conta da falta de conhecimento, porque não tinha educação, não tinha ensino, tinha muita vontade, como a maioria das pessoas. A falta de conhecimento não estruturou o caminho. Quando eu entro hoje, e pasmem, em empresas de faturamento de 100 milhões ano, é difícil de produzir um conhecimento sistêmico na cabeça de um dono, de um C-level, de um diretor. Empresas estão faturando meio bilhão. É difícil falar com um diretor hoje e conseguir produzir uma sequência de pensamento sistêmico mais complexa para organizar departamentos e setores. Então a falta de conhecimento no geral, ela só produz desgraça. Sim. E a falta da prática do conhecimento também faz com que a gente se envaideça. Salomão, por exemplo, era o homem mais sábio. O que acontece com ele? Se desvia no final. O que adianta toda a sabedoria do mundo sem o dirigir do Senhor? Não, ele se perdeu. Agora, uma pergunta bem prática. As IAs já estão ajudando os projetos, você trabalha também para alavancar projetos de mídia, para alavancar influenciadores, para trabalhar com marketing de vendas. Em que pontos que as IAs hoje já estão se tornando um instrumento de trabalho? Muito bom. Tem 2 rapazes que vieram gravar na segunda temporada aqui. Eu lembro. O Ale e o Rafa. O Ale e o Rafa. 16 anos, 17 anos. Estão com 17 agora. E eles entraram no vídeo do Felca. Porque o Felca falou sobre a adultização. É um assunto complexo e difícil a nível mundo. E em boa parte da sua totalidade ele está extremamente certo. Porque a grande dor da deturpação na adultização da criança é você roubar aquele período e o que deve ser construído naquele período na vida de um ser. Só que tem nessa história um recorte só que eu traria uma observação: o empreendedorismo. Esses 2 jovens, se as leis o proibissem e o cercarem, eles não estariam produzindo uma história. Há um ano eu tenho provocado eles com inteligência artificial. E até então eles já tinham um resultado. Hoje eles estão com mais 2 novos negócios dando certo. Por causa da influência da IA. Porque eles estão usando IA em toda a operação agora. Olha isso. 40% da operação dos negócios deles estão sendo feito com inteligência artificial. Depois que eu abri essa caixinha para eles abriram a cabeça e falaram: meu Deus, um deles está fazendo faculdade, o Rafa, o outro optou por não continuar o estudo, e ele sabe que eu provoco ele porque precisa estudar. Porque a falta de conhecimento, mais uma vez, não vai ser benéfica para ele, apesar dele ser um jovem autodidata. A IA ela acelera muito. Hoje, boa parte da minha operação é com IA. Boa parte do que eu faço nos meus negócios com IA. Em todo o resto, não só para mídia no geral, em todo e qualquer negócio, em qualquer nicho, a IA tem vindo com muita força. Por exemplo, essa semana em um outro podcast que eu faço a direção de uma outra pessoa que veio aqui também, Dr. Renato Opsi Blum. Sim.
ele, junto com o Dr. Ricardo, tem um podcast chamado Versa, e lá eles receberam um dos donos e diretores da Wide Lab, uma startup brasileira que tem parceria com a NVIDIA e com a Oracle aqui no Brasil, e eles desenvolvem uma tecnologia para ajudar a resgatar a memória de quem tem Alzheimer. Uau. Com inteligência artificial. É mesmo? Eles desenvolveram a primeira LLM brasileira. Mas olha que incrível. Essa IA, ela interage com o corpo humano ou ela vai buscar informação fora? Com ele e com o que tem fora. E com o que tem ao redor dele, dos parentes. Então ela tem que ser exata, ela não pode ter margem de erro. Porque imagina a IA trazer de volta uma memória que não existe. É um problema. Você está desconstruindo a identidade de um ser. Então ele teve que desenvolver uma LLM própria para ser exata. Substituindo o ser humano. A identidade. Mais uma vez, nós somos a nossa história. A nossa identidade é definida pelo que nós temos como bagagem. Você quer destruir um povo, arranca a história dele. Você quer destruir um ser, destrói a história dele. Então, esse é um dos casos, por exemplo, né? E entre números. Tem uma outra empresa agora que a gente está aplicando inteligência artificial bem interessante também. Começamos agora o projeto. É prontuário médico para oftalmologista. Então, é um prontuário que é feito com inteligência artificial. Então ela vai substituir boa parte da relação mais processual e no acompanhamento disso, para que essa ferramenta consiga ter um resultado mais eficiente, mais preciso e tenha um histórico a longo prazo, para que a saúde daquele humano, daquele paciente, possa ser ainda mais exata nos seus detalhes no dia a dia. Hoje várias inteligências artificiais estão servindo de subsídio para especialmente para a medicina. Para a medicina, curas. Até porque é muita informação, pode se cruzar essas informações, pode ajudar muito. Tem como realmente sermos muito ajudados e beneficiados com isso. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre as igrejas evangélicas. Aonde se pode usar uma inteligência artificial para as igrejas? Por exemplo, reconhecimento facial. Saber quem veio no culto, quem não veio. Uma multidão de 500 pessoas, é difícil você fazer isso manualmente. Se você tem ali um programa, especialmente esse programa ligado à inteligência artificial, se tornaria muito eficiente. Porque você levanta quem veio, quem não veio, quem faltou, por quê. E aí propicia-se uma interação. Ou consolidar pessoas. Como que as igrejas podem tirar proveito agora disso? Muito bom. Eu vejo alguns cenários, inclusive na educação. Tá? Eu percebi que eu poderia usar... Eu criei um agente para mim para me ajudar a estudar cada vez mais a Bíblia. Né? Concatenar melhor ali o meu estudo. Além disso, a gente pode colocar... eu tenho um projeto junto com a InChurch, o Pedro e o Sidney, que a gente está desenvolvendo lá também a parte de IA no negócio e na tecnologia deles. Uma das provocações é na consolidação. Então, o acompanhamento do indivíduo é muito bom e pode ser feito com IA. O pastor ele pode ter o auxílio disso, porque pastorear pessoas no dia a dia numa grande capital como São Paulo é um exercício complexo. Você tem uma igreja de 200 membros, já se torna um desafio gigante, ainda mais se ele é bivocacionado, por exemplo. Então você pode ter um agente que ajuda a criar rotinas para ter o atendimento, o cuidado e assim por diante. Outro uso benéfico, ajudar o cristão, é um projeto que eu estou startando agora, a gente vai lançar. Eu tenho um laboratório que a gente produz algumas ideias com IA. A gente vai lançar uma tecnologia para ajudar o cristão a desenvolver hábitos e rotinas espirituais. Leitura bíblica, devocional e assim por diante. Ótimo. A igreja pode usar isso, por exemplo. E qualquer igreja hoje pode fazer. Então, hoje é acessível. Esses produtos vão estar disponíveis aonde um pastor pode encontrar um produto desse? Legal. Daqui a pouco, em pouco tempo, acredito que no máximo mais um mês e meio, a gente lança. Vai ser um produto muito acessível. Inclusive, a ideia é que a gente consiga projetar a nível Brasil. A gente está falando de valores de R$19,90 por mês, R$9,90 por mês. É uma pequena assinatura. E esse agente vai ajudar a desenvolver a caminhada. Uma das dores do cristão a nível Brasil é construir rotinas
e hábitos espirituais, né? Leitura, especialmente devocional e assim por diante. dentro da sua condição de vida atual. Porque não adianta falar, você tem que parar, orar meia hora, 40. Eu não tenho meia hora, 40 minutos por dia para mim parar fora da correria. Eu vou ter que fazer isso no trânsito, eu vou ter que fazer isso em deslocamento, eu vou ter que ter uma inteligência. E aí pode entrar muito bem uma assessoria dessa. Total. Inclusive, quando a gente começa a coletar mais dados, e isso sendo permissível dentro das igrejas, por exemplo, a gente consegue ajudar a fazer análises de como está aquele corpo. Sim. As dores, as dificuldades, sim. aonde da pode própria orar. Igreja, da né? própria igreja. Então, o pastor pode ter esse auxílio, além das partes administrativas, como qualquer outra instituição, né? Então, outra dor que as igrejas têm, como fazer administração de recursos, como fazer uma boa gestão. Então, tudo isso pode colocar IA. Essa coisa que você falou, como? Eu, por exemplo, sou o homem das perguntas como. Eu tenho zilhões de perguntas. Como que eu poderia fazer isso melhor? Como? Ah, meu Deus, que essas IAs que estão chegando possam realmente estarem dotadas de capacidade para nos ajudar. Porque, meu Deus, aí a gente vai poder usar o conhecimento e a informação disponível especificamente para nos ajudar a viver melhor, saúde melhor, alimentação melhor. Por exemplo, tem gente que se perde. Eu não sei, eu queria ter uma alimentação melhor, um cardápio e tal. Você vai ter um IA, pode ter, que diz, você está comendo muito cachorro quente, muito hamburgão, você está... Os meninos, das duas empresas novas que os meninos fizeram, uma delas chama YouFit. Ah, é? É para isso. É para isso? Exatamente isso. Qual é o endereço dessa? Chama YouFit. YouFit, só YouFit. Olha o nome. Amei. Muito bom, né? Não, mas é inteligente, tá aí. Então, eu acho que vamos perseguir isso, vamos trabalhar com isso. E os pastores fiquem atentos, os líderes, porque eu acho que toda tecnologia, ela na premissa é permitida por Deus, porque a ciência é permitida por Deus para ser bênção, não para ser maldição, não para desvirtuar, não para fazer nossas vidas mais longe do Senhor ou dar brecha para perdermos todo o domínio, toda a graça que Deus derramou para nós. Vamos viver, vamos aproveitar todos esses instrumentos e fazer nossa vida melhor e mais leve. Amém. O último ponto que eu queria deixar aqui, aproveitando esse ensejo, Dr. Miles. Sim. Eu sempre vou falar isso porque foi para mim uma virada de mentalidade. 2014, se eu não me engano, o último ano dele. Eu tive a oportunidade de conversar 5, 10 minutos pela rádio Sara Brasil. Sim. E nessa conversa, uma das perguntas foi muito importante para mim. Acho que foi 2011. Foi no ano que ele faleceu, 2011. Foi 11? Foi 11. E aí, enfim, nessa conversa, eu fiz a pergunta, eu falei, Dr. Miles, tecnologia, internet, é de Deus? Eu sabia a resposta, no fundo, porque eu já era apaixonado por isso, eu sabia que isso podia ser redimido ao Senhor, e eu precisava dessa resposta para a igreja. Quem era um rapaz de 21 anos para falar alguma coisa? E eu precisava da voz daquele grande homem, mas ele falou algo muito maior. E como sempre, né? E aí ele falou assim, tudo que o homem faz é inspirado pelo Senhor. Uau. É inspirado no Senhor. O problema é que Satanás bota a mão antes. Uau. Olha isso. E aí ele falou, a internet é do Senhor, a rádio é do Senhor, a TV é do Senhor, tudo é do Senhor. O problema é que Satanás bota a mão antes. Então, quando a igreja ela se omite no domínio das tecnologias que o homem nesse mundo caído produz, essa tecnologia vai ser usada mais para o mal do que para o bem. Então nós temos a obrigação e a honra, porque nós fomos criados para fazer isso. Amém. É o exemplo de Hollywood. Hollywood foi a indústria do cinema. Nasceu dentro das igrejas, especificamente igrejas batistas americanas. Começaram a produzir filmes, o orçamento ficou grande demais, a igreja preferiu declinar, praticamente doaram, venderam baratíssimo para os judeus, e aí nasceu Hollywood. E olha o que Hollywood fez, que modulagem ele deu para a nossa geração, a pior possível. Vendeu droga, vendeu violência, vendeu sexo, vendeu tudo que não presta nesse mundo. É isso. Acho que é 2014 mesmo, eu estou confundindo. 11 foi o mês que o Miles faleceu, mas o ano acho que é 14. 2014. É isso mesmo. Mas olha, obrigado por estar aqui comigo, foi importante esse bate-papo. Amiga, você que está nos acompanhando, que Deus possa te ajudar a entender
que é inevitável a tecnologia, porque ela está aí. Ninguém vai conseguir cercear isso. Como sociedade, podemos normatizar, regular, podemos colocar proteções, e devemos fazer isso. Pais, pastores, líderes, governo, Congresso, acima de tudo, os homens da lei. O Congresso é o número 1 de responsabilização na normatização dessas todas as ferramentas para ser bênção e não maldição, né? Alegria e não dor. Que esse bate-papo possa ter te ajudado, te abençoado. Pega esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as suas células, com as pessoas que você ama. E é muito importante, é inevitável a IA, não tem como nós evitarmos, mas podemos transformá-las em grandes agentes de ajuda e de bênção para nós. É isso, Marcelo. Também, muito bom, muito bom. Se puder deixar uma mensagem para a igreja agora. Sim. Nós temos a responsabilidade de falar principalmente com a nova geração. É o que pulsa o meu coração e aonde eu fui alcançado. Eu fui alcançado quanto jovem, no Ministério Jovem, e eu vou falar eternamente do Ministério Jovem porque é a única maneira que nós conseguimos projetar uma mensagem para o futuro. E no tempo do fim, se nós não ensinarmos esses jovens, aproveitando o momento que acabou de nascer com a inteligência artificial, a usar isso para ela redimir glórias ao Senhor e as obras do Senhor, a gente vai ser omisso em relação a isso. Então, que você assuma a responsabilidade como líder, como pastor, como cidadão, como cristão, na igreja local, na sociedade local, no lugar onde você trabalha e na sua família, se você é pai e mãe. Obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos chegar aqui ao final de nosso bate-papo e do programa de hoje. Semana que vem estaremos juntos e divulgue esse conhecimento, passa para frente para ser bênção. Deus abençoe sua vida.